Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente começa o nosso módulo 2 do curso de Cálculos Químicos. A gente vai falar de fórmulas químicas, determinação de fórmulas químicas e, principalmente, interconversão de fórmulas químicas. O interessante desse módulo é você conseguir fazer a conversão de fórmulas. Eu te dou um tipo de fórmula, você consegue chegar no outro tipo de fórmula. Você vai entender nos próximos slides. Vamos começar então? Bom, olha só. Quando a gente fala do estudo de fórmulas químicas, para você ter uma ideia introdutória do assunto, eu trouxe aqui um modelo de uma molécula. Presta bem atenção nesse modelo. Deixa eu segurar ele numa posição certinha aqui para a gente estudar. Olha, eu tenho aqui um modelo de uma molécula orgânica, certo? Essa molécula orgânica, nessa molécula orgânica, cada átomo preto representa um átomo de carbono. Presta atenção. Quantos carbonos são? 1, 2, 3 aqui, 4 eu estou segurando, 5, 6. Seis carbonos. Cada átomo vermelho representa um oxigênio. Quantos oxigênios tem? 1, 2, 3 aqui na frente, 4, 5, 6 oxigênios. Cada átomo branco pequenininho representa um hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembra? C6, H12, O6. Essa moleculinha, na verdade, essa molécula não. Esse modelo de moleculinha que eu estou segurando aqui na minha mão representa uma das possíveis estruturas para a molécula de glicose, tá certo? Quando a gente analisa um modelo igual esse que eu tenho aqui em mãos, fica fácil você entender muitas informações diferentes sobre a estrutura da molécula, né? Eu sei que átomo está ligado a quem, eu sei o tipo de ligação, veja, aqui é uma ligação simples, já aqui, é uma ligação dupla, tá? Eu sei que carbono está ligado a hidrogênio e carbono está ligado a oxigênio. Eu sei que esse carbono aqui é trigonal plano e esse aqui é tetraédrico, esse é sp2 e esse é sp3. Então, com os modelos de moléculas, dá para a gente extrair muitas informações dessa estrutura. Mas não é nossa realidade trabalhar com esses modelos, por exemplo, em sala de aula, certo? Então, o que acontece? Como é que a gente faz o estudo de fórmulas químicas? Vamos lá, então? Dá uma olhada aqui, na próxima tela. Veja. Aqui eu tenho, para a gente começar, um modelo da molécula de glicose. Aquele mesmo modelo que eu estava analisando aqui, que eu guardei, mesmo modelinho, certo? A partir desse modelo, eu posso destacar, por exemplo, essa fórmula que é chamada de fórmula estrutural. Veja, aqui eu tenho uma representação estrutural da molécula de glicose. Essa representação é muito usada, por exemplo, em química orgânica. E ela também costuma ser representada, na verdade, é mais comum representá-la desse jeito. Olha, aqui eu tenho uma fórmula estrutural, esse tipo de representação a gente chama de fórmula estrutural de linhas, né? Ou alguns chamam de geométrica também. Qual informação a fórmula estrutural de linha nos fornece? Vem cá, vamos analisar comigo. Ela nos fornece primeiro a conectividade. O que significa conectividade? Conectividade, anota na sua folhinha, é o mesmo que sequência. Eu sei pela fórmula geométrica, pela fórmula estrutural de linhas, o sequenciamento dos átomos. Quem está ligado a quem? Qual é a sequência de átomos dentro da molécula? Isso a fórmula estrutural de linhas me dá. Também sei a quantidade de átomos de cada elemento químico que nós temos na estrutura da molécula. Só para você ter uma noção, olha só, carbonos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Oxigênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Hidrogênios entram completando as 4 ligações do carbono, 12 átomos de hidrogênio. Então, outra informação que a gente consegue através da fórmula estrutural é a quantidade de átomos por molécula, né? Os tipos de ligações, olha só, analisando esse modelo, né, essa fórmula molecular, estrutural, quer dizer, eu sei que as ligações são covalentes, porque são átomos diametais. Eu sei onde tem ligação simples, sei onde tem ligação dupla. Isso tudo dá para ver na molécula, na estrutura. Sei a geometria da molécula, né? Sei a geometria tanto da molécula quanto dos átomos. Esse átomo de carbono aqui, por exemplo, é um carbono trigonal plano, aqui. E os outros carbonos são carbonos, todos sp3 são carbonos tetraédricos. Todas essas informações a gente pode extrair da análise da fórmula estrutural. Agora veja, partindo da fórmula estrutural,
Esse tipo de fórmula chama fórmula molecular. É só contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios. Qual a principal informação que a fórmula estrutural nos dá? Ela nos dá, olha aqui, ó, a proporção real em mols de cada elemento químico. Ou seja, na glicose, nós temos 6 mols de carbonos, 12 mols de hidrogênios, 6 mols de oxigênios. Tudo bem? Bom, a partir da fórmula molecular, eu consigo, simplificando tudo aqui por 6, olha só, divide por 6, divide por 6, divide por 6. Nós temos a fórmula mínima. Que informação a fórmula mínima te dá? Ela te dá a proporção, só que agora reduzida, a proporção mínima em mols de cada elemento químico que forma a substância. É a proporção minimalista, é a proporção reduzida de cada elemento químico. Partindo aqui também da fórmula molecular, a gente consegue a fórmula centesimal. Presta muita atenção nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é muito importante e sempre muito cobrada de vocês. O que a fórmula centesimal te dá de informação? Ela indica a porcentagem, olha só, em massa. Porcentagem em massa de cada elemento químico, que entra na composição daquela substância. Então, por exemplo, quando eu falo que a fórmula centesimal da glicose, pode ser também fórmula percentual, é C40%, H 6,66% e O 53,33%, significa o seguinte, ó, 40% da massa da glicose é carbono, 6,66% da massa da glicose é hidrogênio e 53,33% da massa da glicose é oxigênio, ok? Então, esse mapa mental que eu tenho aqui inicialmente nos dá algumas das principais fórmulas e quais as principais informações que cada uma delas nos dá. Isso é importante, você precisa saber quais as principais informações que cada fórmula te dá. Para o nosso estudo que a gente está começando agora, as mais importantes são a fórmula molecular, a fórmula mínima e a fórmula centesimal. Essas três são importantíssimas. Então, anota no seu papelzinho e lembra qual é a informação que cada uma dessas fórmulas nos dá. Tudo bem? Vamos seguir? Olha só. Interconversão de fórmulas químicas. O nosso grande objetivo aqui é você fazer a conversão de fórmulas. Como assim, Ronald? Eu te dou uma fórmula e você chega no outro tipo de fórmula para a mesma substância. Por exemplo, eu tenho aqui a fórmula molecular da glicose. O que ela lembra? O que ela nos dá de informação? Lembra? A proporção real em mols de cada elemento químico. Eu fornecendo para você a fórmula molecular, você tem que ter condições de chegar na fórmula mínima. O que a fórmula mínima te dá de informação? A proporção, né, mínima em mols. Então, a gente vai fazer transformação de fórmula molecular para fórmula mínima. Como se faz? Na hora certa eu te falo. Também vamos chegar na fórmula centesimal. Lembra que a fórmula centesimal indica a porcentagem em massa de cada elemento químico. E a gente também vai fazer a conversão de fórmula centesimal para mínima e fórmula mínima para centesimal. Então, o nosso principal objetivo é esse, fazer a interconversão de fórmulas. Os exercícios de vestibulares, eles fazem assim, eles te dão um tipo de fórmula para você chegar no outro tipo de fórmula. Tudo bem? Bom, seguindo, olha só, primeiro caso de conversão de fórmulas, a gente vai transferir, a gente vai converter, né, de fórmula molecular para a fórmula centesimal. É bem fácil, é bem tranquilo de fazer isso aqui. Preste muita atenção que esse assunto é fácil. Olha só, nós vamos converter de fórmula molecular para a fórmula centesimal. Você não pode esquecer uma coisa. Quando você está fazendo uma conversão de fórmulas, eu estou saindo de qual informação e estou chegando em qual informação. Lembra que a fórmula molecular te dá a proporção real em mols e a fórmula centesimal te dá a porcentagem em massa. Então, no final das contas, quando você faz esse tipo de conversão, você está transformando mol em massa. E o que você usa para transformar mol em massa? A massa molar. Então, se você determina a massa molar do composto, que é dada em gramas por mol, você, através da massa molar, analisando a massa molar, você consegue fazer a conversão de fórmula
molecular para a fórmula centesimal, certo? Olha esse primeiro exemplo que eu tenho aqui, um exemplo bem simplesinho, ó. Determine a fórmula centesimal do ácido acético. Essa é a estrutura do ácido acético. Primeira coisa, olha só, através da fórmula estrutural, eu quero a fórmula molecular dele, porque eu preciso chegar na fórmula molecular. Olha só, eu tenho aqui quantos carbonos? Um aqui, e aqui tem mais um átomo de carbono, portanto, carbonos são 2. Quantos hidrogênios tem no ácido acético? 3 aqui nesse carbono, mais um aqui, 4. E quantos oxigênios tem no ácido acético? 2. Então, essa estrutura que você está vendo aqui, essa fórmula estrutural de linhas, né, tem fórmula molecular C2H4O2. Então, eu tenho uma fórmula molecular e agora eu quero transformar isso em fórmula centesimal. Como eu faço? Começa pela massa molar. Então, determine a massa molar do ácido acético, que é C2H4O2. Ora, aqui nós temos 2 átomos de carbonos, nós temos 4 átomos de hidrogênios e nós temos 2 átomos de oxigênio. Se você for na tabela periódica, lembra? O carbono é 12. Então, 2 vezes 12, aqui nós temos 24 unidades de massa atômica ou 24 gramas por mol, se eu estiver falando de massa molar. Deixa eu mudar a cor aqui. Olha só, pegar um vermelho. Massa atômica do hidrogênio é 1. 4 vezes 1, aqui nós temos 4 gramas por mol, só de hidrogênio. E, deixa eu mudar de cor de novo, pegar um azul mais clarinho aqui. Ó, não, esse aqui. Aqui, ó. Oxigênio é 16, 2 vezes 16 vai dar 32 gramas. Bom, o total aqui, se você somar 24 com 4 com 32, isso vai dar 60 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de moléculas de ácido acético corresponde a uma massa de 60 gramas. Agora, quer ver uma coisa? Desses 60 gramas, quanto tem aí dentro só de carbono? Ora, só de carbono, concorda comigo que eu tenho 24 gramas? Porque, ó, 24 gramas é só carbono. Então, dá para descobrir qual porcentagem 24 gramas corresponde dentro do total de 60 gramas. Como é que eu faço isso, Ronald? Faço, olha aqui, ó. Primeiro, para o carbono. Olha, 60 gramas é a massa total do ácido acético. Portanto, 60 gramas é a massa total. Isso corresponde a 100%. Lá dentro desses 60 gramas, quanto tem só de carbono? Não é 24? Então, se eu tenho 24 gramas de carbono, isso corresponde a que porcentagem? Vou chamar isso de X aqui. Você faz o cálculo, eu vou colocar direto esse X aqui, ó, que é a porcentagem em massa de carbono no ácido acético, vai dar 40% de carbono. Tudo bem? Bom, vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Ora, para o hidrogênio. Veja, 1 mol de ácido acético pesa quanto? 60 gramas. Então, 60 gramas corresponde à massa total de 1 mol, ou seja, 100% da massa do ácido acético. Agora, dentro desses 60 gramas de ácido acético, que corresponde a 1 mol, quanto tem lá só de carbono? Só de hidrogênio, desculpa. Não são 4 gramas? Então, olha aqui, ó. 4 gramas de hidrogênio corresponde a esse valor que eu estou chamando aqui de Y, né? Calcula o Y. Quando você calcular o Y, você vai ter a porcentagem em massa de hidrogênio no ácido acético. Esse valor Y aqui, ó, vai dar 6,66% de hidrogênios. E falta a gente determinar agora a porcentagem em massa de oxigênio. Então, olha aqui, ó, para o oxigênio. Bom, 60 gramas é a massa total, né? Então, 60 gramas corresponde à massa total do ácido acético, que é 100%. Dentro dos 60 gramas, quanto eu tenho só de oxigênio? 32. Portanto, ó, 32 gramas de oxigênio corresponde a, vou chamar de Z aqui, cálculo Z,
e Z fornece para você a porcentagem em massa de oxigênio no ácido acético. Isso vai dar 53,33%. Portanto, agora eu tenho a fórmula centesimal do ácido acético. A fórmula centesimal dele vai ser C, quanto? 40%. H, quanto? 6,66%. O, quanto? 53,33%. Portanto, nós fizemos isso. A gente converteu a fórmula molecular em fórmula centesimal. É assim que a gente faz para transformar a fórmula molecular em fórmula centesimal.